Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos continuar, sim, daremos continuidade às aulas do Espiritismo e esta é a aula número 4. E hoje falaremos sobre a classificação e o conceito de médium. E antes de começar esse vídeo, eu preciso lembrar você de colocar o sininho ativado, de compartilhar esse vídeo, dar o seu like, principalmente comentar sobre o assunto que nós vamos falar hoje, trocar as suas experiências. E hoje estamos falando de médium, então fala com a gente as coisas que você sente, o que você acha, que tipo de mediunidade você acha que você tenha. Vamos interagir que fica muito mais gostoso, tá bom? Então assim, a primeira coisa que nós precisamos conversar é sobre os conceitos de médium e mediunidade. Médium tem o seu significado por ser um meio ou um intermediário entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual, ok? E a mediunidade é a faculdade exercida por esses médiums. Mas Ícaro, você pode me perguntar, todos nós somos médiums? A grosso modo, sim, todos somos médiuns, possuímos algum tipo de mediunidade e que às vezes não sabemos que a possuímos. Mas, para o Espiritismo, a resposta é a contrária. Não, nem todos nós somos médiuns, pois para sermos entendidos como médiuns dentro do Espiritismo, nós precisamos estudar, nos desenvolver, até chegar ao ponto de produzirmos determinados fenômenos que podem ser vistos, palpáveis e estudados cientificamente, ok? Então agora chegamos ao momento muito interessante, que eu tenho certeza que você não sabia, e vai saber agora, que é a classificação dos tipos de mediunidade que nós podemos possuir. Algumas são raras, outras são comuns, mas é muito legal você saber o tipo de mediunidade que o ser humano já possuiu e que foram estudadas. Então essa classificação é dada basicamente pelo tipo de mediunidade que a pessoa tem. A saber, vamos lá. Efeito físico. A mediunidade de efeitos físicos são aquelas pessoas que sensibilizam os nossos sentidos e também têm poderes de modificar algo na matéria. Hoje são bem mais infrequentes do que eram no começo do surgimento do Espiritismo. E elas são subdivididas em tipólogos. São aqueles médiuns que têm a capacidade de fazer ruídos e pancadas em objetos e lugares à sua volta. Vamos falar agora dos motores, que são aqueles médiuns que são capazes de movimentar um corpo inerte de um lugar até o outro. Também temos os de translação ou suspensão, que são aqueles médiuns que conseguem mover objetos através de um espaço ou de suspendê-los ao ar. Também daí surge um subgrupo que é o de levitação, que são os médiuns capazes de se suspenderem no ar. Tem também os de transporte, que são aqueles médiuns capazes de transportar objetos através de lugares fechados, ou seja, de um lugar para o outro, atravessando uma matéria. Tem também os médiuns pneumatógrafos, que são aqueles que têm a capacidade, através do ectoplasma utilizado pelo espírito à sua volta, de fazerem uma escrita direta, ou seja, sem a necessidade de uma caneta ou lápis para a palavra se formar. Também citamos os pneumatofônicos, que junto com os pneumatógrafos também fazem esse mesmo papel, ou seja, você consegue, através da mediunidade dessa pessoa, fazer com que uma voz seja dito sem o uso da garganta do médium, ou seja, você consegue ouvir alguém falando sem saber quem é essa pessoa, uma voz direta. E também temos os médiums de materialização, que são aqueles capazes de doar o seu fluido para que objetos ou espíritos consigam se materializar. Podemos citar também os médiuns de bicorporeidade, que são aqueles capazes de materializar o seu perispírito fora do seu corpo físico, ou seja, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo.
E temos por último, dentro dos médiums de efeitos físicos, os médiums de transfiguração, que são aqueles capazes de modificar temporariamente partes do seu corpo. Com isso, você agora aprendeu quais são os tipos de mediunidades de efeito físico, lembrando que são raros os casos desses tipos de mediunidade hoje e eram mais comuns na época do surgimento do espiritismo devido à necessidade de efeitos nítidos e a olhos nus para que as pessoas pudessem entender que algo havia acontecido ali, tá bom? 2. Segundo tipo de médiums, os sensitivos, que são aqueles médiums que sentem a presença de espíritos, sejam eles espíritos bons ou os espíritos ou os nossos irmãozinhos inferiores. Eu tenho certeza que alguns de vocês, em algum momento da vida, em maior ou menor grau, já estavam em algum lugar ou dentro de casa e sentiu a presença de alguém e quando olhou para o lado, viu que não tinha ninguém. Então, isso é um indício de que você pode ter, tá? Um tipo de mediunidade de sensibilidade. Vamos agora para a mediunidade número 3, que são os intuitivos ou inspirados, que são aqueles médiuns que recebem ideias e comunicações que são estranhas à sua ideia. Sabe quando você está pensando em uma coisa, vem uma ideia que você fala, nossa, de onde será que eu pensei isso? Nossa, isso é interessante, mas eu não imaginaria com o meu raciocínio que ia chegar a essa conclusão. Geralmente você pode ser inspirado pelos espíritos ou ser intuído pelos espíritos para que essas coisas acontecem. E também existe dentro desta parte de mediunidade uma variação que são os médiuns de pressentimento, que são aqueles capazes de pressentir um acontecimento do futuro. 4. Médiuns audientes, que são aqueles capazes de ouvirem os espíritos, ouvirem tudo que os espíritos falam. 5. Videntes, que também são os médiuns capazes de ver os espíritos em estados de vigília. E essa mediunidade hoje é muito, mas muito rara. 6. Médiuns falantes ou psicofônicos são aqueles médiuns que deixam os espíritos usarem a sua garganta, a sua voz para transmitir mensagens para quem quer que seja. É a mediunidade mais comum existente nos dias de hoje. 7. Escreventes ou psicógrafos. São aqueles médiuns onde os espíritos utilizam-se do braço deles para escrever, ou seja, a pessoa está normal, mas o braço está funcionando contra a sua vontade ou aquém da sua vontade, escrevendo coisas que ele não tem noção. Essa mediunidade, inclusive, foi a utilizada para montar toda a doutrina espírita com Allan Kardec, tá bom? 8. Curadores são aqueles médiuns que possuem a capacidade de curar doenças, curar enfermidades, e todos nós temos um pouquinho dessa mediunidade, mas para o espiritismo, médium curador é aquele que tem essa mesma capacidade, mas muito mais aflorada, podendo só com o toque, com a força da vontade ou através do passe, curar doenças inclusive graves. Psicômetras são aqueles médiuns que conseguem identificar os fluidos em algum lugar ou em um objeto. São aquelas pessoas que chegam no lugar e falam, esse lugar tá muito bom, ou então falam, esse lugar tá muito pesado, a energia tá densa, ou então pega um objeto e fala, nossa, esse objeto tá meio estranho. Então, esse tipo de mediunidade são os psicômetras. E por último, temos o número 10, que são os sonâmbulos e de desdobramento, que são aqueles médiuns que têm a capacidade de parar no lugar, sentar e sair do seu próprio corpo, ou seja, o seu perispírito sai do seu corpo e ele consegue ir para o lar espiritual, na sua casa-mãe, e lá consegue trabalhar e fazer uma série de tarefas. Dizem que esse tipo de mediunidade, quem a possui, acaba tendo um avanço evolutivo muito mais rápido do que quem não o possui, porque como ele consegue trabalhar muito no âmbito espiritual, ele consegue evoluir muito mais rápido do que nós que estamos aqui na Terra.
Dito isso, agora você sabe todos os tipos de mediunidade classificados existentes e com isso também você pode começar a pesquisar caso você ache que tenha uma mediunidade ou outra. Tem a bibliografia utilizada para esse vídeo aqui na descrição, então você pode pegar esses livros para entender melhor, ou se você quiser, pode ir num centro espírita mais próximo de você para conversar no atendimento fraterno sobre as coisas que você sente, que você não entende, mas principalmente desmistificar que a mediunidade é uma coisa muito longe da sua existência. Então aqui você aprendeu que todos nós possuímos algum tipo de mediunidade, cabe a você estudar, desenvolver para que ela seja aflorada ou vida que segue. Então depende de você, mas o mais importante é você conhecer os tipos de mediunidade que existe. Então muito obrigado por ter ficado até aqui nesta aula e até a próxima. Um beijo!